A loja maçônica Colunas de Jerusalém, número 70, do Oriente de Vitória, inicia uma campanha de doação de sangue junto à família maçônica, filantropia. Muito mais do que isso, o ato de doar sangue é um verdadeiro amor ao próximo. O sangue, ele é um fluido de cor vermelha. Nós, adultos, temos em torno de 4,5 a 5 litros de sangue que corre nas nossas veias e artérias. A cor vermelhada é devido a um pigmento chamado hemoglobina. Nós temos a composição do sangue, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que realizam função de transporte de oxigênio e de CO2. O oxigênio faz parte do combustível celular. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são as células de defesa do corpo. As plaquetas, que estão relacionadas com a coagulação do sangue. E o plasma, que faz um verdadeiro transporte de várias substâncias, vitaminas, sais minerais, hormônios, proteínas, nutrientes para as células, regula o índice de resíduos do metabolismo para levar para ser excretado e eliminado, principalmente pelos rins, e atua como reserva de água do corpo. Nós temos as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Produzido nas células que estão contidas na medula óssea, situada no interior dos ossos longos no adulto, e na criança faz parte de todos os ossos. Existem, os tipos de sangue 0, ou O, A, B e AB, todos eles relacionados com o seu RH negativo ou positivo. A maior parte do sangue é 0, que é o chamado doador. Então, na nossa Constituição, a maior parte do sangue é um sangue do tipo que nós podemos doar. O fator RH é um antígeno que está presente no sangue. Quem tem é RH positivo e quem não tem é RH negativo. As pessoas RH positivo podem receber sangue RH positivo ou negativo, mas as pessoas RH negativo só podem receber sangue RH negativo. Essa é a tabela de compatibilidade, mas para os bancos de sangue, qualquer tipo de sangue é muito bem-vindo, porque ele é trocado por o tipo específico daquele sangue que precisa ser para o receptor. Então, se você é, por exemplo, do sangue A negativo, você pode doar um sangue que vai ser recebido por outra pessoa, mesmo que se ela não tiver o seu tipo sanguíneo, esse sangue vai ser trocado pelo tipo sanguíneo que essa pessoa precisa, como um verdadeiro banco, um banco de trocas. A doação de sangue no Brasil, todo sangue é voluntário, não se pode pagar pelo sangue. Existem bancos de sangue públicos e privados. O público é o EMOS, que é o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo. O EMOS abastece basicamente os hospitais públicos. Existe sempre uma necessidade de doadores. Hoje, a necessidade para se manter um bom estoque seriam 120 pacientes dia, mas hoje se consegue somente 80 dia. Então, existe sempre uma necessidade de 4 a 5 mil bolsas mês, e o que se colhe hoje são 3 mil. Os locais de EMOS no Espírito Santo são Vitória, Colatina, São Mateus, Linhares e Serra. Por que doar? Aumenta o número de transplante, aumenta o número de cirurgia, aumenta o número de acidentes graves de urgência que precisam receber sangue, mas os números de doadores estão se reduzindo cada vez mais. Doar sangue é muito simples, basta você ir ao banco de sangue com o documento de identidade. Lá vão fazer uma triagem rápida, medir a sua pressão arterial, pulso, temperatura, fazer um teste para ver se você está com anemia ou não, se faz uma entrevista de aptidão. A coleta demora em si de 5 a 15 minutos, são retiradas entre 400 e 500 ml por coleta. Se faz um voto de autoexclusão, depois que você doa, existe um questionário para ver se você aceita receber aquele sangue que você mesmo doou. Isso é muito importante para manter a seriedade do processo, e logo depois é oferecido um lanche, uma reidratação. A entrevista de aptidão talvez seja a etapa mais importante e mais séria do processo, onde você vai responder um questionário, cujos dados são sigilosos, é feito por uma equipe de saúde. As perguntas visam basicamente proteger o receptor. É feito perguntas da parte sexual, uso de drogas, tatuagens, acidentes com agulhas, doenças da infância, medicamentos, doenças prévias. É aqui que realmente se reduz o número de doadores, porque nem todos os que vão doar, na realidade, se tornam aptos a doar.
Condições básicas para doação: tem que estar com boa saúde, não pode estar gripado, não pode estar com febre, não pode ter ferida de pele, alergia, diarreia. Entre 16 e 69 anos de idade, as pessoas com 16 e 17 anos podem doar, desde que com autorização escrita do responsável, e acima de 61 anos somente se fez a primeira doação antes dos 60. Tem que estar acima de 50 quilos, dormir bem na noite anterior, não pode estar em jejum, mas na véspera se pede não fazer uma alimentação muito rica em gorduras. Se for doar após o almoço, se pede um intervalo de pelo menos 3 horas. Existem os impedimentos temporários. Às vezes a pessoa chega lá para doar e na realidade não pode doar naquele momento, porque está resfriado, porque tomou vacina, porque fez uma grande cirurgia, uma pequena cirurgia. Isso tudo é visto na entrevista de aptidão. Não pode ser doador quem tem um teste positivo para HIV, não precisa ter a doença AIDS. Se já tiver o teste positivo para HIV, não pode doar. Hepatite após os 11 anos, teve malária ou doença de Chagas, tem ou teve câncer, tem alguma doença de coagulação do sangue, por exemplo, como hemofilia. Se é diabético com doença vascular ou diabético que faz uso de insulina no tratamento, e se é portador de doença sexualmente transmissível ou se tem um parceiro infectado. É importante saber que todo sangue ele é testado e existe um teste chamado NAT, que ele acusa doenças como AIDS ou HIV e hepatites. Então, se a pessoa se contamina, após 10 dias esse teste dá resultado positivo e ele não pode mais ser doador, mas se foi contaminado hoje e doou sangue, né, em 10 dias pode ser que o resultado seja um falso negativo, ou seja, a pessoa foi contaminada, mas o resultado dá negativo. Importante, às vezes se pede doação de sangue para conhecidos que vão fazer uma cirurgia. Por que se pede 5, 6 ou 7 doadores? Porque na realidade na entrevista de aptidão às vezes só vão ficar 2 ou 3. Né? Importante para o banco de sangue são os doadores voluntários regulares, ou seja, as pessoas que têm o cadastro regular no EMOS, que assim que solicitadas elas vão doar. Então, isso é muito mais importante do que as campanhas. Né? Às vezes a campanha leva um grande número e resolve o problema somente a curto prazo. Então, os doadores voluntários regulares são aqueles que podem efetivamente ajudar nos estoques de sangue. Os estoques, como eu disse, são sempre baixos, pois a demanda sempre vai aumentando. Lembrar que todos nós podemos precisar de sangue um dia, porque em casos de acidente, em qualquer das vias públicas, o SAMU leva primeiro para o hospital público, e é nesse primeiro atendimento que se precisa de sangue, para salvar a vida dessa pessoa. Então, doar, você pode estar doando para si próprio. Lembrar disso, isso é muito importante. A carteira de doador regular, hoje se dá desconto em eventos culturais, inscrições em concursos públicos. Existe até um projeto para eliminar pontos, né, da Carteira Nacional de Habilitação. Isso tudo tentando aumentar o número de doadores. Então, se a pessoa vai doar, ela recebe um atestado, naquele dia ele não pode ser descontado. E lembrar que depois da doação existe um evento muito interessante, que é a sensação de dever cumprido, de ajudar ao próximo. Aí uma bolsa de sangue. Por que eu não sou doador? Tentamos levantar e a gente viu que na realidade grande parte é desconhecimento e falta de tempo. A pessoa diz, eu não tenho tempo. Será que a gente realmente não tem tempo para poder ajudar o próximo? Então, locais, nós temos vários locais. A dor, com certeza nessa vida a gente passou por dor pior do que uma pequena agulhada para colher sangue. Às vezes a gente tem medo de contaminar. Lembrar que 100% do material é estéril. O problema não é para quem doa, o problema é para quem recebe. Medo dos resultados, porque às vezes é mais importante você saber que tem um problema cedo para poder prevenir e tratar, do que ser tarde demais. Com relação à religiosidade, a gente respeita, a maçonaria respeita as pessoas que não podem doar por efeito de religião. Né? Não preciso, mas se alguém me pedir, eu vou doar. Por que eu não vou doar sem alguém me pedir? Né? Às vezes a gente doa e ajuda uma pessoa que não conhece, ou às vezes a gente está ajudando alguém da própria família, ou alguém muito próximo, porque às vezes, como eu disse, às vezes a gente pode precisar do sangue.
E a grande parte das pessoas não doam por desconhecimento. Eis o motivo dessa pequena palestra, mostrar o que é doação de sangue. A maçonaria pretende, primeiro, propagar conhecimento, ou seja, fazer um trabalho nas lojas maçônicas, com os familiares, com os maçons, tentar aumentar o número de cadastro de pessoas, né, para aumentar o cadastro regular dos voluntários regulares, né, utilizar toda a nossa mídia social, utilizar as influências que os irmãos têm no ambiente social, né, e divulgar informação. E pretendemos fazer, né, mais para frente, né, uma campanha onde nós vamos levar o ônibus do Emóis na Praia de Camburi para uma coleta onde os irmãos vão doar e estimulando outras pessoas a doarem. O Emóis de Vitória é muito bem equipado, são equipamentos modernos, sofisticados, houve um investimento muito grande, mas nada disso adianta se nós não temos os doadores. Meu nome é Ézio, eu sou médico, sou maçom, sou obreiro da loja Colunas de Jerusalém e pretendemos levar a todos as informações necessárias para que a gente aumente o número de doadores. Se você não pode doar por um motivo ou outro, pelo menos divulgue essa pequena palestra nas suas redes sociais, coloque no seu Facebook, para que a gente possa fazer uma corrente de união e possa aumentar o número de pessoas, porque doar sangue é doar vida. A Loja Maçônica do Espírito Santo agradece muito a sua atenção. Obrigado.